Olá, concursando, tudo bem? É isso aí, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais aqui um bloco de questões, né? Vamos responder o máximo de questões que pudermos responder em torno de aproximadamente 30 minutos que envolvam o tema da concordância nominal. Olha só, quanto à concordância nominal, assinale a alternativa correta. A única correta. Vamos lá. É legal que nessas questões a gente acaba explorando diversos assuntos, diversos temas, né? Das regrinhas, das exceções, dos detalhezinhos a respeito da concordância nominal. Então, olha isso aqui. Os alunos são tais quais o professor, né? Então, o que vocês acham? Olha só, os alunos são... Aí é que tá. Né? Nesse caso aqui, nesse caso específico aqui, você vai colocar tal qual o professor. A concordância do tal qual, dos tais quais, ela aponta sempre para a frente, né? Portanto, os alunos são tal qual o professor. Letra B. É necessário paciência. Correto, né? Porque a palavra paciência não está determinada. Letra C. Dado a circunstância, não, dada a circunstância, né? E letra D, nenhuma das alternativas. Não, a letra B está correta, portanto, é o nosso gabarito. Próxima. Olha só, temos o poema aqui de Manuel Bandeira, O Bicho. Esse é bom, hein? Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Com certeza você já conheceu esse poema, nosso momento poesia dentro do Clube do 100 do professor Douglas, como né, com frequência os concursos públicos costumam colocar poemas nas questões de português. Eu gosto muito de ler, de interpretar e até de escrever poesia, então é o nosso momento de curtirmos um pouco de cultura e arte no meio né, dessas questões todas. Mas tem questão sobre isso, olha só. No que se refere à concordância nominal, respeita-se a norma padrão na seguinte frase, né? Olha só que interessante. Esse texto, essas questões foram feitas com base nesse poema. Olha só. Letra A. A pobreza no mundo de hoje custa caro, né? Custa caro. Certo, pessoal? Letra B. Bastantes são os pobres que sobrevivem dos lixões. É verdade, os pobres são bastantes. A letra B está correta. Letra C. Infelizmente é seletivo a desigualdade, né? Ela é seletiva. Letra D. Faz-se necessário uma mudança econômica. Uma mudança faz-se necessária. Letra E. Foi achada uma bolsa na portaria, né? Foi achada uma bolsa. Ela foi achada. Então apenas a letra B que está correta, na norma padrão da língua portuguesa. E essa aqui, gente? Há erro de concordância em, olha só, letra A. Haviam muitas ideais... Nossa. Muitos ideais? Não, aqui é havia muitos ideais durante a reunião, né? Ou se era a palavra ideias também, havia muitas ideias. Mesmo assim, o erro está aqui no havia, certo? Já encontramos nosso erro. As demais estão todas corretas. Olha só, leia frases com concordância correta, coloque na sua mente, né? Medite, né? Guarde isso na sua mente para que quando você encontrar frases similares na prova, você saiba que estão corretas. Repita comigo, olha só. Apresentaram-se novas medidas de contenção. As alunas parecem sorrir. A cerveja é boa para a saúde. Considero estes automóveis caros. Muito bom. Próxima. Marque a única frase onde a concordância nominal aparece de maneira inadequada, errada, né? Então vamos ver. Olha só. Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçada. Legal, pessoal? Então veja que nesse caso o forçada concorda apenas com o mais próximo, que tem a função de adjunta nominal, está correto.
Letra B, obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçados. Além de eu concordar com o mais próximo, eu posso concordar com os dois. Como um deles é um elemento masculino, a concordância fica no masculino. É o que dizem por aí, o tal do machismo da concordância da língua portuguesa, né? Então está correto também na função de adjunta nominal. E a letra C, obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçadas. Não, se eu coloquei no plural, teria que ser no masculino, porque um dos elementos é masculino, a C está inadequada. E a letra D, professor, olha só, obrigava sua corpulência a forçado exercício e evolução. Quando o adjetivo na função de adjunta nominal vem antes dos dois substantivos que qualifica, aqui é obrigatório concordar apenas com o mais próximo. Olha só, obrigava a sua corpulência a forçada evolução e exercício. Tá? Se, aí você, dá para nós deduzirmos uma regra inteira de concordância nominal aqui. Nós temos um adjetivo qualificando dois substantivos. E esse adjetivo tem função de adjunto adnominal, alcoólico anônimo, né? Então, nós temos aqui três situações possíveis. Se o adjetivo vem depois dos dois substantivos, ele vai concordar ou com o mais próximo ou com os dois, sempre prevalecendo o masculino. Se o adjetivo vem antes, certo, do substantivo, ele vai sempre concordar apenas e tão somente com o mais próximo, beleza? Então o adjetivo vem depois dos dois substantivos, na função de adjunta adnominal, concorda com o mais próximo ou com os dois. Sempre que se houver um masculino, ele vai ficar no masculino plural. Se o adjetivo vem antes, né, dos dois substantivos, obrigatoriamente concorda apenas com o substantivo mais próximo. A concordância, né, por atratividade, pela proximidade. Ok? Que mais? Olha aqui. A frase em que a concordância nominal está incorreta. Qual que é, né? A frase incorreta de concordância nominal. Todas certas menos uma. Vamos aprender. Letra A. As ferramentas que julgo necessárias para você consertar o motor, ei-las nesta caixa. Deixo anexa para seu próprio controle uma relação delas. Certa. E a letra B. É realmente louvável os esforços que vocês empreenderam. Não. Os esforços são realmente louváveis. São realmente louváveis os esforços que vocês empreenderam para nos ajudar, portanto, qualquer que sejam os resultados, agradecemos muito. A letra B que tem erro. E a letra C. Questões político-econômicas envolvem amplo debate. Logo, não considere inaceitáveis algumas indefinições referentes a esses pontos. Letra D. Muitas pesquisas recentes tornaram superadas algumas afirmações sobre a língua e a literatura portuguesas. Certo. Letra E. Passadas cerca de 2 semanas, foram conhecidos os resultados do concurso que premiou o artista mais destacado do Carnaval e de outras folias cariocas. Muito bem, é a letra B mesmo. Próxima. As normas de concordância estão plenamente observadas, portanto corretas apenas em uma das frases. Todas as outras apresentam erro. Então olha só, letra A. Ao estilo verborrágico do típico escritor do começo do século, foi contraposto pelos modernistas novas maneiras de se fazer literatura. Ao estilo verborrágico, foram contrapostas novas maneiras de se fazer literatura num estilo mais próximo da oralidade do coloquial. Letra B. O aumento da frequência das consultas aos dicionários eletrônicos instalados em boa parte dos computadores parece evidenciar que não demorará muito para os dicionários em papel se tornarem obsoletos, né? E já se tornaram. Letra C. A prosa de Mário Quintana, assim como muitos dos textos de sua obra poética, são caracterizadas pela ironia e pela aparente simplicidade da linguagem e do pensamento. Então é que tá. Quem é que é caracterizado pela ironia? A prosa e muitos dos textos. Então, um elemento feminino, um elemento masculino, concordância no masculino são caracterizados pela ironia. Letra D.
Escritores rebuscados como Coelho Neto, contemporâneo de Rui Barbosa, tiveram inegável responsabilidade no grande prestígio que o discurso grandiloquente e pomposo adquiriu no Brasil no final do século XIX e início do XX. E, aqui está na sua correta, só sobrou a E, mas vamos ler. Ó, muitos escritores já confessaram ver no dicionário não um manual de consulta esporádica, mas um livro, como quaisquer outros, e que pode ser lido do começo ao fim. Muito bem. Vamos à próxima. Temos aqui um texto e uma questão. CESP, CESP, CESP. Tremei! Incautos alunos. Tanto a forma verbal passaram quanto o adjetivo próprios, nas linhas 4 e 10, estão flexionados no plural por concordar com termos compostos, ou seja, termos com mais de um núcleo. Linha 4, palavra passaram. Vamos ver. Vamos lá, então vamos ver. Com os avanços das tecnologias informáticas, atividades como ir ao banco, assistir a filmes, fazer compras, acompanhar processos judiciais, estudar à distância e solicitar serviços passaram a ser realizadas até mesmo a partir de um simples smartphone. É, isso aí, galera. Então, olha só que interessante. Na verdade, é apenas o atividades aqui. O passaram está concordando com atividades. Não é um sujeito composto. E a próxima, próprios na linha 10. Ó, com código e linguagem próprios. Aqui sim. Aqui o próprios concorda com um elemento composto. 2 núcleos, código e linguagem. Só que o passaram está concordando com atividades e não com esse adjunto nominal aqui. Ó. Isso aqui são adjuntos adnominais. Ok? Né? Legal? Então, está errado, senhor CESP. Quase nos pegou, hein? Queremos mais uma. Então aí, vem cá. Assinale a alternativa correta quanto à concordância. Olha só. Letra A. Correta. Qual é a única correta? As fábricas, os carros e o desmatamento generalizado de habitats contribuíram, né? Ó, quem que... As fábricas... É um sujeito composto aqui, ó. Contribuíram. B. O calor elevado faz com que haja eventos extremos. Ó, o verbo haver não vai para o plural aqui. Letra C. É preciso que se passe muitos anos. Não, é preciso que se passem muitos anos. Letra D. O aquecimento planetário está na origem da seca. Por isso, virão tempos ainda mais áridos nas próximas décadas. Certo? Letra E. O aumento de 0,8 grau na temperatura da Terra parece pouco, mas foi o suficiente para consolidar situações que se agravam. Olha aqui, ó. Aqui está certo, 0,8 grau, né? Menos de 1 grau, você usa o grau no singular. Então, se é 1, se é 0, alguma coisa, é grau. Agora, a partir do 2, daí é graus. Entendeu? Próxima. A substituição de as sociedades na linha 13 por a sociedade acarreta a modificação para fins de concordância de quantas outras palavras no segmento que vai da linha 13 a 17, tá? Então eu troquei as sociedades para o singular a sociedade. Quantas outras palavras, né? Ó, a sociedade que durante toda a história da humanidade foi explorada, embora perdesse traços culturais, não deixou de lado suas principais circunscrições que a identificam, assim como seus costumes, crenças e modo de vida. Ó, então mudamos aqui, ó, pintadinho de vermelho. 1, 2, 3, 4, 5 palavras, ok? Letra B. Bateu com o gabarito de vocês? Então tá beleza. Joinha? Então, ó, a sociedade que durante toda a história da humanidade foi explorada, embora perdesse traços culturais, não deixou de lado suas principais circunscrições que a identificam. Que identificam a sociedade. Próxima. Considerando-se a norma padrão da modalidade escrita da língua portuguesa, assinale a alternativa em que há problema de concordância nominal. Letra A.
Anexos à presente carta seguem os documentos solicitados. Os documentos seguem anexos, está certo? Letra B. Remeto incluso fotocópia. Não. Remeto inclusa fotocópia da minha carteira de identidade. Então a letra B que está errada, tem problema. E a letra C. As características observadas são as mais variadas possíveis. Certo. Letra D. A situação econômica da empresa vem melhorando a olhos vistos. Certo. Próxima. Quanto à concordância nominal, marque a alternativa correta. Né? O legal do Clube do 100 é isso. Você tem uma quantidade de questões de língua portuguesa para cada tema que realmente ela esgota, né, as possibilidades aí de algum assunto, algum subtema não ter sido tratado aqui no nosso Clube do 100. Eu espero que vocês estejam gostando, uma iniciativa aí do professor Douglas para atender a pedidos que eu já vinha recebendo há muito tempo de meus alunos. Vamos lá então? Olha mais uma aqui. Quanto à concordância nominal, marque a alternativa correta. Correta. Letra A. As provas não foram bastantes para inocentá-lo, né? As provas bastantes, está certo. B. Com as manifestações populares, tivemos dias bastantes trabalhosos, né? Os dias eram bastantes. Não, essa está errada. O bastantes não modifica bastantes dias. Os dias eram bastante trabalhosos, muito trabalhosos, é no singular, né? Tivemos dias bastante trabalhosos. Letra C. As provas não foram bastantes para inocentá-lo. Esse aqui, ó, é o contrário daquela. E letra D. Os obstáculos não foram bastantes para desanimá-lo. Tá? Então, bastantes provas, bastantes obstáculos, substantivo, 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 bastante vai para o plural. E aqui, ó, trabalhosos é um adjetivo. Então, esse bastante é um advérbio que deve ficar no singular. Legal? Então, fica a letra A mesmo. Próxima. Leia atentamente. 1. E vamos ver quais estão certas. Não é mesmo? Vi ancorados na Bahia os navios petrolíferos. Certo. 2. A noite torna visíveis os astros no céu límpido. Certo. 3. Achei muito simpáticos o príncipe e sua filha. Muito simpáticos. Certo. As 3 estão corretas. Letra D. Opa. As 3 estão corretas. Okay. As 3 estão corretas. Letra C. Aqui na D diz que as 3 estão incorretas. Opa, opa. Prof, presta atenção no gabarito, rapá. Né? Ainda bem que ainda estou escrevendo na prova, então pode ajudar. Porque na hora de passar no gabarito, você tem que ter certeza e copiar com calma cada um dos itens. Letra C, corretas, não é mesmo? Vamos à próxima. Atenção e concentração em cada questão, né? De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e em relação à concordância nominal, assinale a alternativa incorreta, certo? É um jogo de correta, incorreta, correta, incorreta, que tem que estar muito concentrado. Olha só. A incorreta, tá? Não é permitida a entrada de animais, está correta. B. Encontra-se anexa a lista de materiais para o curso, certo? Letra C. Os itens de limpeza são muito caros neste mercado, certo? Eles custam caro, mas eles são caros. Letra D. Esqueci a janela meia aberta, não, né? Meio aberta. E a letra E. Os alunos ficaram sós, enquanto a professora conversava com o diretor, né? Ficaram sós, ficaram sozinhos, certo? Próxima. Na primeira expressão do texto, os lances finais, existe o quê? Concordância verbal, regência verbal, concordância nominal e verbal, regência verbal e nominal. Então é muito simples. Eu tenho um substantivo, lances. Eu tenho um artigo que concorda com ele, os lances. E eu tenho, né, é um artigo. E eu tenho um adjetivo que concorda com ele, finais. Quando eu estou falando da concordância dos artigos, dos numerais, dos pronomes e dos adjetivos com seus respectivos substantivos, eu estou falando de concordância nominal apenas. Não é verbal porque não temos verbo ali. Também não é uma questão de regência, pode ver que não existe nenhuma preposição aí, certo? É literalmente uma situação de concordância nominal. Interessante o jeito que a banca colocou essa questão. Próxima.
Assinale a alternativa correta quanto à concordância. Qual é a única correta? Letra A. As coisas indicadas pelas palavras e a língua que conheço me fazem entender o que está escrito. Me fazem, né? As coisas me fazem entender. Letra B. Novos sentidos das palavras compõem uma nova forma de ler, na qual eu e o escritor agimos colaborativamente. Essa está certa. E a letra C. Contribui para a leitura que faço distraidamente de um livro alguns pensamentos meus. Contribuem, né? Quem contribuem? Os pensamentos. Letra D. Seguindo a perspectiva de Merleau-Ponty, entende-se que se enriquece os nossos próprios pensamentos com a reflexão em outrem. Que se enriquecem os nossos próprios pensamentos. E a letra E, os desvios de sentido das palavras mostram que nelas não cabem sentidos únicos. Existem sempre mais possibilidades. Próxima. O uso correto da concordância nominal e verbal está em qual? Qual está correta? Letra A. A surpresa é os prêmios e era preciso a coragem para descartar as grandes emoções e as lágrimas. Nossa, a grande emoção e as lágrimas. Sujeito coisa, então vai concordar com o plural. A surpresa são os prêmios, né? E quando o sujeito é uma coisa, não é uma pessoa, e o predicativo do sujeito está no plural, concorda no plural, concorda com o predicativo do sujeito. A surpresa são os prêmios, né? E era preciso a coragem para descartar a grande emoção e as lágrimas, beleza? Veja bem que se eu colocasse aqui, né, Maria é as dores de cabeça da mamãe. Só incomoda. As dores de... Nesse caso aqui, veja bem, eu teria Maria como sujeito e eu tenho aqui uma coisa plural, né, sujeito singular, e aqui um predicativo do sujeito plural. Nesse caso, como o sujeito é pessoa humana, o verbo obrigatoriamente fica no singular. No entanto, quando o sujeito é coisa, qualquer coisa que não seja humana, por exemplo, a surpresa, certo? Nesse caso, e o predicativo do sujeito é plural, concorda-se no plural, certo? Obrigatoriamente. Então, a surpresa são os prêmios. Letra B. Os falsos poetas perceberam que havia muitas estruturas poéticas que ainda desconheciam. Letra C. Aos poetas foi a eles, aos poetas, penoso participar daquelas concentrações monstros na frente da academia. Aqui o monstro, que é um adjetivo, é um substantivo, mas aqui funciona como um adjetivo que qualifica as concentrações. Por isso, que nem homens bomba, né? Firmas fantasma, concentrações monstro. Quando eu uso um substantivo para qualificar outro substantivo, esse substantivo que virou adjetivo fica no singular sempre. Letra D. As artistas com seus trajes amarelo-laranja, né? Havia horas, aqui havia o amarelo-laranja está certo, mas havia horas que aguardavam para se apresentarem. O amarelo-laranja, né? Ao contrário de você dizer amarelo claro e amarelo escuro, em que o claro e o escuro poderiam variar, quando eu uso o nome, um substantivo, como laranja, uva, uma fruta, o nome de qualquer coisa, né? Para qualificar, né? Para determinar essa cor, como se eu falasse amarelo da cor da laranja, entendeu? Amarelo né? Nesse caso, nenhum dos elementos vai para o plural, tá? Um traje amarelo-laranja, 2 trajes amarelo-laranja, 5 saias amarelo-laranja. Beleza? Mas o erro está aqui no havia. Letra E. Eu mesma, na qualidade de defensora do meu cargo de programador, busco criatividade. A letra E está correta. Eu mesma, na qualidade de defensora do meu cargo de programador, esse aqui é o cargo da pessoa, eu busco criatividade. Certo? Como é o nome do cargo, pode estar no masculino. Isso deve ter pegado muita gente.
E aí, certo ou errado, CESP? A forma adjetiva histórico-culturais poderia estar flexionada corretamente também como históricos culturais. Não dá, porque aqui é um adjetivo composto, que é um adjetivo mais adjetivo. Veja, ó, adjetivo mais adjetivo formando um adjetivo composto. Né? Então, ó, histórico é um adjetivo, uma coisa histórica. Cultural é um adjetivo. Nesse caso, apenas e sempre o segundo elemento é que vai para o plural. Não posso colocar os dois, tá? Então está errado você sugerir que históricos culturais funcionaria. Olha só. Temos mais uma questão aqui. Na linha 2, caso o vocábulo formulados estivesse flexionado no feminino singular, formulada, para concordar com transmissão, não haveria prejuízo da correção gramatical nem dos sentidos originais do texto. E aí, haveria ou não haveria? Eu vou trocar formulados por formulada. Na linha 2, tá? Segundo uma abordagem educacional tradicional, a educação objetiva a transmissão dos saberes formulada ao longo da história, cabendo ao educando as funções de memorizá-los e de reproduzi-los. Não dá, né, gente? Não dá, porque eu não vou concordar isso aqui com transmissão. Não é a transmissão que foi formulada ao longo da história, foram os saberes. Eles que foram formulados ao longo da história. Eu não posso mudar essa concordância, tá? Desculpa aí. Próxima. A concordância. A concordância nominal não está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em qual delas que não está de acordo, qual delas que está incorreta. Letra A. A falta de infraestrutura e o tamanho das cidades são culpados pelo fracasso. Veja que você tem dois núcleos aqui, a palavra falta e a palavra tamanho, né? Um deles é masculino, o tamanho. Portanto, o adjetivo vai para o plural masculino, né? E o verbo fica no plural. Está certo. São culpados. Letra B. Cidades e regiões rurais parecem ser afetadas por problemas de tipos diferentes, né? Está certo porque nós temos dois núcleos aqui, ó, cidades e regiões, elas parecem ser, está certo? Aqui temos o infinitivo, forma nominal, e o verbo parecer que concordou com elas. E o afetadas, né, está no feminino. Por que, professor, no feminino? E o culpados no masculino? Aí é que tá, olha só. Porque os dois elementos aqui do núcleo, os dois núcleos do sujeito, eles são ambos femininos, as cidades, as regiões afetadas. Está certo? E a letra C. Os grandes centros mundiais e as cidades brasileiras estão destinadas ao caos urbano. Aqui é que está o problema, gente. Porque os centros é masculino e as cidades é feminino e o destinadas concordou no feminino. São destinados. Se houver um dos elementos masculinos, é obrigatória a concordância no masculino. Então a letra C que está incorreta. Não está de acordo com a norma padrão. E a letra D, prof? Olha aí, ó. Os shopping centers e os condomínios residenciais são fechados ao público externo. E letra E, transportes públicos de qualidade e organização do espaço são necessários à urbanização, porque são os transportes e a organização, mas os transportes é uma palavra masculina, então eles são necessários. Vamos à próxima. Olha só. A substituição da palavra descoberta na linha 3 por descobertas exigiria a alteração de quantas outras palavras na mesma frase? Olha só. Então, na linha 3 está aqui, né? Descobertas. Vamos ver. Sir Francis Bacon deu um conselho curioso, né? Aos que estudavam a natureza. Deveriam desconfiar de tudo que suas mentes aceitassem sem hesitação. Começa aqui agora. Talvez fosse uma maneira de prevenir contra a ilusão de que qualquer descoberta... Tá, então, ó, quantas palavras mudam? Quaisquer, descobertas humanas, quaisquer descobertas humanas fossem completas ou tivessem completamente desvendado
o que Deus encobrira, tá? Então, essas palavras deveriam ir para o plural, aí nesse segundo período, se a palavra descoberta virasse descobertas, né? Quaisquer descobertas humanas fossem completas ou tivessem completamente desvendado o que Deus encobrira. 5 palavras. Letra D. Tranquilão? Joinha? Muito bem. Então, paramos por aqui, né, esse bloco, né, de questões sobre concordância nominal. Vamos dar aquela descansada, uma aguinha, um cafezinho e já voltamos com mais questões ainda que não cumprimos as 100. Né? O Clube dos 100 são exatamente 100 questões de concordância nominal. Estarei esperando por vocês no próximo bloco. Um abraço.